uma saída silenciosa, mas que pode esconder uma verdadeira crise dentro do Botafogo SAF. Alessandro Brito está fora do clube, e os bastidores dessa decisão começam a preocupar a torcida alvinegra. Mas afinal, o que aconteceu dentro da SAF? Nos últimos meses, o Botafogo viveu momentos intensos. Cobrança da torcida, pressão por resultados, mudanças internas e agora mais uma baixa importante nos bastidores. Segundo informações divulgadas pelo portal Antenados no Futebol, Alessandro Brito deixou o Botafogo após um desgaste interno dentro da SAF. E o que mais chama a atenção é que essa saída acontece justamente em um momento delicado da gestão. Para quem não acompanhou tudo desde o começo, Alessandro Brito era uma peça importante nos bastidores do futebol do Botafogo. Ele participou de processos ligados à estrutura esportiva e ao departamento de scout do clube. Ou seja, mesmo longe dos holofotes, ele fazia parte do núcleo estratégico do futebol. E quando um nome assim deixa o projeto, inevitavelmente surgem perguntas. Agora começa a parte mais delicada dessa história. De acordo com os bastidores divulgados pela imprensa esportiva, existia um desgaste interno dentro da SAF. Importante deixar claro, muitos detalhes ainda são tratados como bastidores e especulações. Não existe, até o momento, uma confirmação pública detalhando exatamente quais conflitos provocaram a saída. Mas o clima nos corredores do clube, aparentemente, já não era dos melhores. E aqui entra um ponto que preocupa o torcedor. O Botafogo SAF foi vendido como um projeto moderno, organizado e ambicioso. Mas nos últimos tempos, várias notícias envolvendo mudanças internas começaram a aparecer. Saídas, reformulações, pressão política, questionamentos sobre decisões, e quando isso começa a acontecer em sequência, a sensação é de instabilidade. A torcida percebe, e o torcedor do Botafogo hoje vive um misto de sentimentos. Existe esperança no projeto, mas também existe medo. Medo de que problemas internos acabem afetando o desempenho dentro de campo. Porque no futebol, bastidor conturbado quase sempre respinga no elenco. E tem mais um detalhe importante. Quando um profissional ligado ao scout e gestão deixa o clube, isso pode impactar diretamente o planejamento do futebol. Contratações, mapeamento de mercado, estratégias para próximas janelas. Tudo isso depende de alinhamento interno, e qualquer ruptura nesse processo pode atrasar decisões importantes. Nos bastidores do futebol brasileiro, muita gente já começa a questionar: será que o Botafogo vive apenas uma reformulação natural? Ou existe uma crise interna maior do que parece? Essa é a pergunta que começa a circular entre jornalistas, torcedores e setoristas. E, sinceramente, a ausência de explicações detalhadas só aumenta o mistério. John Textor continua sendo o principal rosto do projeto SAF, e naturalmente qualquer turbulência acaba recaindo sobre a gestão. A torcida quer respostas. Quer entender se essa saída foi apenas profissional ou se existiam divergências profundas dentro da estrutura do futebol. Enquanto isso, o Botafogo tenta manter o foco dentro das 4 linhas, porque o calendário continua, os jogos continuam, e a pressão aumenta a cada semana. Só que no futebol brasileiro, quando o bastidor vira notícia, é quase impossível impedir que isso entre no vestiário. E existe outro ponto importante nessa história. A saída de Alessandro Brito não gera impacto apenas administrativo. Ela também cria dúvidas sobre continuidade de processos. Projetos de médio e longo prazo normalmente dependem de estabilidade, e mudanças frequentes podem obrigar o clube a recomeçar etapas importantes. Mas uma coisa é certa: o torcedor do Botafogo já mostrou inúmeras vezes que não abandona o clube, mesmo em momentos difíceis, mesmo em meio às turbulências. A cobrança existe, mas o apoio também, e agora a expectativa fica para os próximos capítulos. Porque no futebol, uma saída quase nunca acontece isoladamente. Ela costuma ser consequência de algo maior. E a pergunta que fica é: o que realmente está acontecendo nos bastidores da SAF do Botafogo? Agora eu quero saber a sua opinião. A saída de Alessandro Brito é apenas uma mudança normal, ou o Botafogo vive um problema interno preocupante? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de futebol com bastidores, informação e análise sem enrolação, já deixa o like e se inscreve no canal porque as próximas semanas prometem muita coisa no Botafogo.